Olá, esta é a primeira aula referente a uma lista preparatória que eu vou colocar para vocês aí. Já está no Classroom uma lista em PDF com alguns exercícios que vão dar base para vocês poderem realizar uma avaliação que veio, uma atividade que veio de sondagem lá da diretoria de ensino que visa preparar vocês para algum tipo de habilidade e dar suporte também para ver como está o andamento de vocês nos conceitos de matemática. Então, esta avaliação ela veio com alguns temas do sétimo ano mesmo, e aí não tem como, porque você ainda não viu os temas, e mesmo os temas que você acompanhou, fica complicado porque com esse negócio da pandemia e tudo, aulas remotas, nem todo mundo está acompanhando da maneira que deveria acompanhar. E aí, atendendo o pedido de alguns alunos, eu resolvi colocar alguns exercícios parecidos com as habilidades que esta atividade de sondagem venha pedir, as habilidades matemáticas, e aí a gente tenta fazer. Então, nessa primeira sequência, nós vamos, são 5 exercícios, e essa primeira sequência será 5 exercícios de lógica. E a ideia também é desmistificar a ideia de que só a matemática ela dá conta do raciocínio lógico. Isso é uma inverdade. Por quê? O que dá conta mesmo é a interpretação da linguagem, né? No caso do português, compreender o enunciado, o tema, isso é uma questão de lógica, não só o raciocínio matemático, certo? Algumas questões, lógico que vai envolver a compreensão da linguagem mais a habilidade matemática, mas a principal ferramenta para compreender lógica é a linguagem portuguesa, no caso, né? Compreender a língua materna, que no nosso caso é o português do Brasil, certo? Bom, então essa daqui, ó, exercício 1, não tem cálculo nenhum, mas é um exercício de lógica. Em um avião, há 4 romanos e um inglês. Qual o nome da aeromoça? Então, são questões que eu tirei até de temas que eles colocam bastante em empresas, em testes de empresas, para avaliar a tomada de decisão. Porque no dia a dia, dentro de uma empresa, assim como também na escola, você tem as tomadas de decisões que você precisa para solucionar os problemas, né? E quanto mais rápido você ter uma tomada de decisão, compreender, executar uma solução, a tendência é que você faça isso também no dia a dia. E aí, lendo, parece meio sem sentido, mas tem uma certa lógica, né? 4 romanos e 1 inglês. Então, o que significa isso? 4 em algarismo romano, a gente escreve assim, tá vendo? O algarismo romano, 5 representa no caso do nosso sistema decimal, o V, né? O 5 em algarismo romano é o V. E quando a gente coloca um número antes desse símbolo, no caso aí, a gente não consegue escrever 4 usando 3 riscos, né? Que representa 1. A gente faz no máximo 3. Aí quando a gente escreve antes esse dígito, a gente precisa subtrair. Então, por exemplo, o V é 5 e a gente subtrai, fica 4. Se eu coloco depois esse 1, eu preciso somar, ou seja, se fosse VI, seria 6, porque é 5 mais 1. Né? Então, essa estrutura de algarismo romano. Na matemática, geralmente, a gente não está passando muito esse tipo de coisa, porque já virou um tema de história, praticamente, porque a única aplicação hoje para o algarismo romano é representação de século. Antigamente os relógios utilizavam algarismo romano, os relógios mais antigos, mas hoje a gente está numa era digital, até o analógico mesmo já está no sistema decimal que a gente conhece, né? Então, a maioria dos professores de matemática aboliram esse tema, que a gente tem que dar conta de muito mais coisas. E aí, eu acho que é um tema mais história, na minha visão. Então, lá.
Então, IV é 4 em romano, que é o algarismo romano. E o 1 seria 1 em inglês. Um em inglês a gente escreve on, ou lê on. Ou one, né? Melhor a pronúncia correta é one. Ou seja, se você juntar o IV, que é o 4, é o algarismo romano, e mais o one, que é a gente escreve oni, né? Forma o nome da aeromoça. Então, questão de lógica só com português, né? Interpretação da língua, né? Bom, exercício 2. A negação, ou seja, o contrário dessa frase, é hoje é segunda-feira e amanhã não choverá, é. Então, nesta frase, a gente pode dividi-la em 3 partes. A primeira, hoje é segunda. Qual é a negação? Qual é o contrário dessa frase? Então, eu coloquei aqui embaixo, ó, hoje não é segunda. O contrário de hoje é segunda. No meio, que junta as duas frases, preposição, certo? Junta as duas frases aí desta oração, vamos dizer assim. Eu nem sei se é o nome correto, mas eu acho que é assim que se chama. O E, o contrário de E, é ou, certo? Então tem a primeira negação e tem o contrário de E, que é ou. E a última parte desta frase é amanhã não choverá. O contrário de amanhã não choverá, o que é a negação de hoje não choverá? É amanhã choverá. Então, juntando todas esses pedaços dessa frase, você tem uma frase que vai ser a negação contrária dessa daí, certo? Só olhar as alternativas, toma cuidado que tem umas que só muda um trechinho assim, aí pode marcar errado. 2 exercícios de lógica que não tem cálculo matemático, simplesmente a interpretação da linguagem. Bom, agora voltando às origens, que não pode ser diferente, né? Exercício 3, ele é um exercício de sequência e sequência numérica, né? Examinando o padrão da série 33, 31, 27, 25, 21, que número virá a seguir. Então, é uma sequência numérica que tem uma lógica, e essa lógica a gente, observando os primeiros números dessa sequência, a gente consegue saber qual é o número que vem a seguir. Então, eu coloquei aqui os números e a gente vai observar que está diminuindo, mas não está diminuindo de qualquer maneira. Tem um padrão, como o próprio texto diz. Então, do primeiro para o segundo, diminui 2, que de 33 para 31 diminui 2. Do terceiro para o quarto, já diminui 4, tá vendo? Que é 27 para 31, a distância é 4. Daqui para cá, diminui 2, que 27 menos 2, 25. E o último aqui a diminuição é 4. Então a gente percebe que nessa sequência, uma hora diminui 2, outra hora diminui 4. E aí a gente estabelece um padrão por aí. E aí a gente tem que ver qual é o próximo termo dessa sequência. Ou seja, pelo padrão que a gente observou, vai diminuir 2 ou vai diminuir 4 para achar o próximo termo dessa sequência, o próximo número aí, tá? Então, observe e aí vê qual será o número aí. O exercício 4, também de lógica, mas é um pouquinho mais difícil. Vamos lá. Ó, os números 2, 3, 4, 5, 8, 7, 16 e 9, e assim vai, apresenta uma sequência lógica. Nessas condições, o 11º termo da sequência, ou seja, a posição 11, aí está lá o número. Aparentemente, olhando assim, alguns alunos, até a gente fez esse exercício presencial, eles não conseguiram achar qual é a lógica, né? Parece que são números totalmente embaralhados e não tem uma sequência lógica. Mas como o texto está falando que tem uma sequência lógica, obviamente tem. Então eu separei essa sequência em posições ímpar e posições pares dos termos. E eu coloquei até colorido aqui para vocês poderem observar qual é a lógica. Se a gente observar a sequência que está destacado somente os números em vermelho, que é 2, 4, 8 e 16, a gente percebe que tem um padrão aí. Qual é o padrão? Qual é a lógica que tem aí nessa sequência de números?
é sempre o dobro do anterior. Ou seja, eu faço 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 é igual a 8, 8 vezes 2 é igual a 16, o próximo eu teria que pegar 16 vezes 2 para achar o próximo termo, certo? Então, esta é um padrão que tem aí, ou seja, eu sempre tenho que multiplicar por 2. E os números que estão destacados em azul é um pouco parecido, mas é 3, 5, 7, 9. Eu não tenho que multiplicar por 2, e sim somar 2, que são as posições pares, né? A segunda, a quarta, sexta e assim vai, certo? Então, ou seja, uma hora, primeiro eu começo a sequência multiplicando por 2 e uma hora eu somo 2. Esse é o padrão dessa sequência, tá vendo? Então, a gente observando isso daí, a gente consegue ver qual é a lógica. Então, tem que fazer, aí no total são 8 números, tem que colocar mais 3 números dessa sequência, começando pelos vermelhos, que eu tenho que multiplicar por 2, e depois o próximo, que eu coloquei como azul, que eu tenho que somar 2. Então eu coloquei aqui só para dar uma lembradinha, né? O vermelho eu tenho que fazer o dobro, ou seja, multiplicar por 2, e o azul está aumentando de 2 em 2, certo? Então o próximo eu tenho que somar 2. Então toma cuidado para não confundir, primeiro começa com a sequência que está destacado os números vermelhos, tá? Então a sequência que está vermelha aí, igual eu coloquei, e aí você vai multiplicando por 2 para achar. Então uma hora multiplica, outra hora soma, tá? Cuidado para não se confundir com os números, a gente tem que achar o 11º termo dessa sequência. Bom, continuando aqui, é um exercício também um pouquinho fácil, o exercício 5 também de lógica. A palavra que completa o grupo formado por maçã, mamão, manga, maracujá e melancia aí tá lá as alternativas. A gente percebe que além das alternativas e os grupos também, todos têm em comum que são frutas. Porém, o texto ele destaca uma característica destas frutas, elas têm alguma coisa em comum para ser, além de ser frutas, tem alguma coisa em comum. E aí você vai ter que ver das alternativas qual delas que é a que faz parte desse grupo tem em comum aí. É um exercício de lógica, mas só com a interpretação da linguagem, interpretação do português, certo? Bom, aí o exercício 1 dessa sondagem de resolução de problemas, ela é um exercício de lógica, é um pouquinho mais difícil do que esse daqui, mas também é dentro da parte de interpretação do português somente. Bom, vamos lá então, ó. Exercício 1. Isis, Bruno, Doris, Fernando e Sônia são primos. Sabe-se que Sônia nasceu antes de Doris e nasceu depois de Isis. Bruno é mais velho do que Fernando. Isis nasceu antes de Doris. Doris não é a mais nova dos primos. Isis não é a mais velha dos primos. Qual é a ordem de nascimento dos primos? E tem o porquê aí, né? Bom, por que não a gente coloca a ordem aí já escreve o porquê? Mas interpretando esse texto, a gente tem que saber a classificação de nascimento, sendo que o primeiro a nascer é o mais velho e o quinto, que são 5 no total, o último a nascer é o mais novo. Então, uma dica que eu dou é colocar, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto e tentar encaixar alguns desses valores aí, prestando atenção nas afirmações contrárias também, né, que é a negação que a gente estava fazendo. Por exemplo, se coloca lá a Doris, que é a quinta afirmação, a Doris não é a mais nova. Significa que qual posição que ela não pode estar nesta ordem. E coloca lá, Isis não é a mais velha, ou seja, ela não pode ser a primeira a nascer, mas ela pode ser as outras, certo? Então aí com essas ideias você consegue interpretar qual é a ordem de nascimento, sendo novamente o primeiro o mais velho e o quinto o mais novo desses primos, certo? Bom, essa daí é para vocês poderem fazer. E aí tem o exercício envolvendo área e perímetro. É um exercício do Enem que eu coloquei, envolvendo as duas ideias. Aí a gente trabalha essa ideia
É que quando cai Enem, todo mundo fica, né, meio tremendo assim de medo, mas é bem tranquilo. Aí eu vou explicar, vocês compreendem a ideia, relembra o que é área e o que é perímetro, e aí tenta fazer o exercício da prova da sondagem aí que veio para a gente, né? Bom, então exercício 6, em uma cidade, isso aí é da lista preparatória, tá? Que tem duas lá. Em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaços de lazer reivindicam à prefeitura municipal a construção de uma praça. A prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular, que é um retângulo, certo? Definindo as características técnicas do terreno. Restrições de natureza orçamentária e põe que sejam gastos no máximo 180 metros de tela para cercar a praça. A prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Então aí são 5 terrenos cujas medidas a gente vai retomar, mas está aí as medidas de cada um dos 5 terrenos. Continuando aqui, para optar pela maior área que atenda às restrições impostas pela prefeitura, os moradores deverão escolher o terreno 1, 2, 3, 4, 5. Bom, então vamos lá, eu coloquei aqui mais ou menos o que vem a ser o retângulo e do lado as medidas. E aí começando pela primeira informação que foi dada no enunciado, que é o quê? Que é o cercamento desse terreno, certo? Então a cerca, ele falou que tem que ter no máximo 180 metros. Em matemática, isso é chamado de perímetro, que é a soma no caso do retângulo, dos 4 lados que compõem no caso o quadrilátero, no caso o retângulo. Ele falou que é 180 metros o perímetro, né? A soma dos 4 lados. Se a soma dos 4 lados é 180 metros, as duas medidas que vai compor o que a gente chama de base e altura tem que ser metade disso, né? Ou seja, que a gente chama de semiperímetro, metade do perímetro, certo? Ou seja, a soma das duas medidas tem que ser igual a 90 metros, tá? Com essa primeira informação, a gente já consegue eliminar algumas alternativas, por isso que eu coloquei ali para ficar mais fácil para a gente poder ver. Então, o que acontece ali? O terreno 1, 55 mais 45, quanto que dá, certo? Então, se a gente somar, vai dar igual a 100 metros, significa que não é essa alternativa. O terreno 2, 55 por 55. 55 por 55 dá 110. Não pode ser esta também, porque não dá a metade, que é 90. O terreno 3, 60 por 30 dá. 60 mais 30 dá 90. O terreno 4, 70 por 20 também dá 90. Então essas duas podem ser. E a última, 95, só um lado já passa, né? Mas somando aí as medidas, vai dar 180 metros, não é, tá? Então sobraram duas alternativas que está dentro da restrição que foi dada para a gente solucionar. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o cálculo agora da área, porque ele falou que a maior área possível, um desses dois terrenos, eles têm a área, né? Então o que é a área? Quando a gente fala 60 por 30, esse por vem das habilidades que foi trabalhada naquela atividade diagnóstica. Esse por ele é uma preposição que tenha a ver com a multiplicação dos valores, né? Então, 60 por 30, a gente vai multiplicar esses dois valores para poder calcular o que a gente conhece como área, que é sinônimo de tamanho, né, de alguma coisa. Então, nós vamos ver ali qual é a área dos dois terrenos. O terreno 3, que sobrou, 60 por 30, eu coloquei lá 60 vezes 30, você vai calcular quanto que dá. E o terreno 4, 70 por 20, ou seja, 70 vezes 20, ver quanto que dá. Obviamente, um deles vai dar a maior área possível aí, certo? Então, toma cuidado para não errar na multiplicação. E aí, você vê qual deles que vai dar a maior área possível, atendendo os critérios que deu.
Então aí foi um exercício que envolveu perímetro, que é a soma dos 4 lados, e área, que é a multiplicação aí dos 2 lados, no caso a gente chama de base e altura. Bom, relembrado isso, agora nós vamos tentar fazer o exercício 2, que é aquela atividade de sondagem que tem a ver com área e perímetro. Aqui não tem que interpretar problema nenhum, já foi dado as medidas e ele só quer saber qual é o perímetro e qual é a área desse retângulo. Bom, as medidas são 38 centímetros por 19. Bom, já coloquei que ele colocou, basta dar duas, a gente consegue por dedução saber quais as outras medidas, mas mesmo assim eu coloquei aqui, ó, né, a base também é 38, que os lados concorrentes aí, né, os lados comuns, paralelos, melhor dizendo, os lados paralelos, e 19, a altura, obviamente, do outro lado também é 19. Então a gente tem as 4 medidas aí, afinal, um retângulo, ele é um quadrilátero. Como que você vai fazer para calcular o que a gente chama de perímetro? Somar as 4 medidas, certo? Então, 38 mais 19, 38 mais 19. Como as medidas 38 e 19 aparecem duas vezes, se você não quiser fazer por uma soma, igual eu coloquei aí, você pode fazer 38 mais 19 e multiplicar o resultado por 2. Né, que é o dobro dessa medida. Igual que a gente viu no exercício, a gente calculou a metade, não é? A metade do valor, porque ali ele deu o perímetro completo, eu fiz a metade. Então, se você quiser fazer o semiperímetro, que é a metade do perímetro, e multiplicar por 2, vai dar na mesma, tá? Se não quiser fazer, pode fazer do jeito que está aí, 39 mais 19, 38 mais 19, 38 mais 19, já vai dar o resultado do perímetro. E a área vai ser, igual a gente viu, a multiplicação das duas medidas. Ou seja, nós vamos fazer 38 vezes 19, vai dar o tamanho deste, no caso deste retângulo, certo? Bom, feito isso, já tem 2 exercícios para a gente poder fazer. Aí, ao decorrer da aula, eu vou relembrando alguns temas que vocês estudaram ou não estudaram, pela condição que nós estamos vivendo de pandemia aí, né? E aí, vocês vão pondo em dia esta lista preparatória, tá bom? E também a sondagem, tá ok? Então é isso. Um abraço a todos, até a próxima aula.